Bom dia, meu nome é Raul, sou estudante de mestrado. Meu professor orientador é o professor Tonetti também, como de muitos aqui. Então, eu quero explicar hoje, todo mundo já começou a falar um pouquinho de esgoto, matéria orgânica, os sistemas simplificados, essa é a linha, esse é o caminho. Mas também, dentro desses problemas que a gente afronta nesses sistemas, está o nitrogênio. E como bem falou o Daniel, o nitrogênio não é removido totalmente no sistema, é transformado sim, mas não removido. Nesse sentido, a gente tentou, no grupo de pesquisa, procurar alguma forma de remover esse nitrogênio da água. Então, vamos dar uma olhada no que é desnitrificação em sistemas de tratamento simplificados. Então, o problema do nitrogênio, por que o problema do nitrogênio? Tem um problema com o nitrogênio, tão ruim é assim? Não, não é tão ruim, mas quando está em excesso, e especialmente quando vem do esgoto, que normalmente está em excesso, tem um problema. O principal é a eutrofização. A eutrofização é o problema de crescimento excessivo de organismos fotautótrofos. Dentro desses problemas, também temos o odor, vai ficar um odor muito nojento, vai gerar compostos tóxicos que provêm a partir do nitrato, por exemplo. E, finalmente, é perigoso para beber. Senão pode beber uma água que está cheia de nitrato, carregada de nitratos. Evidentemente, o crescimento de organismos fotautótrofos, algas verdes azuladas, etc. Não pode se beber, não pode se pescar, vai morrer os peixes, a comunidade, tudo aí. E, se fosse uma escala ainda maior, global, pode afetar, inclusive, um mar inteiro. Então, é importante remover nitrogênio da água, do esgoto. Bom, só para lembrar um pouquinho, na escola nós aprendemos o ciclo de nitrogênio desse modo, né? Vem da atmosfera, é assimilada por bactérias, é decomposta, vai se transformando aí, é absorvida, assimilada pelas plantas, etc, etc. Bom, esse ciclo do nitrogênio não é mais. Isso caiu. Agora, não se fala de um ciclo de nitrogênio, se fala de uma rede de nitrogênio. Porque, pelas pesquisas atuais, agora o nitrogênio tem muitas rotas metabólicas, muitas rotas diferentes, nas três fases da Terra, as fases sólida, aquosa, e tanto como a fase gasosa. Esses caminhos, que tem várias opções agora, a amônia pode ir para vários lugares, pode ficar na atmosfera, pode mineralizar-se, pode nitritar-se, enfim. Tem muitas opções agora que tornaram o ciclo tradicional do nitrogênio numa rede de nitrogênio. Mas, então, a gente como remove o nitrogênio da água? O convencional, o tradicional, que já foi descoberto faz uns 40 anos, 50 anos, foi para o processo convencional de nitrificação, desnitrificação. O que é nitrificação? Nitrificação, em forma simples, é quando entra amônia aqui, no meio, mais oxigênio, mais um pouco de álcali, e as boas, tipo as bactérias oxidadoras de amônia, elas permitem transformar amônia ou amônio em nitrito. Depois de nitrito, outras bactérias oxidadoras de nitrito permitem transformar o nitrito em nitrato. Simples. Para isso que a gente precisa um pouco de álcali, um pouco de oxigênio, e as bactérias fazem o resto. Isso que acontece no filtro da areia, por exemplo. Após isso, precisamos de desnitrificar, tirar esse nitrato daí, porque nitrato na fase aquosa ainda não é bom. Para isso, o que precisamos? Precisamos um pouquinho de DQO, matéria orgânica, um pouco de ácido, então vai produzir álcali, nitrato, matéria orgânica, metanol, normalmente nas plantas convencionais centrais. E vai liberar o quê?
gás, nitrogênio e fica um pouquinho de lodo dentro do reator. Finalmente, o tratamento convencional continua com a remoção da matéria orgânica, né? O resto do metanol e o resto de biomassa que fica para converter em CO2. Isso é normal. Qual é o problema, então? O problema que nós temos no nosso grupo é aprimorar os padrões para a remoção de nutrientes. Remover mais nutrientes, remover mais nitrogênio dos sistemas simplificados. Qual é a solução? Temos que procurar técnicas que combinem a remoção de nitrogênio com sistemas simplificados. Em sistemas, pode ser reatores anaeróbios, porque, não falei na fase anterior, mas se vocês notaram, na parte de desnitrificação, a gente não utiliza oxigênio. Isso se conhece como uma zona anóxica. O oxigênio pode interferir na remoção de nitrato. Continuando, a gente começou fazendo pesquisas, o grupo de pesquisa do professor Adriano, na realidade eu não estava aqui, mas começaram fazendo pesquisas com reatores de desnitrificação. E publicaram um trabalho, desnitrificação num sistema simplificado de tratamento de esgoto. Isso foi publicado no 2013. O delineamento foi o seguinte, não vou entrar em detalhes do filtro da areia anaeróbio, que o Daniel falou muito disso já. Mas, como a gente viu aí, um filtro de anaeróbio distribui efluente no filtro da areia e o filtro da areia nitrifica. Então, vou falar só em termos de amônio, de nitrogênio. Então, o delineamento foi uma aplicação, cada uma era diferente aplicação. Aqui era cada aplicação de 50 litros por metro quadrado. Então, foi aplicado 50, aqui 2 de 50, 3 de 50 e 4 de 50. Finalmente, ia passar para um reator de desnitrificação. Nesse reator de desnitrificação, a gente ia adicionar matéria orgânica. Já tinha o nitrato que saía daqui, então, era para desnitrificar. Esse nosso amigo filtro anaeróbio, nesse tempo, estava preenchido com bambu, né, cilindro recheio com bambu, e se trabalhou com um TDH de 9 horas, estándar. O nosso filtro da areia, como falei, a taxa de aplicação era 50 litros por metro quadrado por dia. Bom, da mais baixa taxa, a taxa menor. Esse aqui é o interessante. Nosso reator de desnitrificação era parecido ao filtro da areia, também de fibra de vidro, e o objetivo era qual? Entra o efluente do filtro da areia, carregado de nitrato, sem matéria orgânica, porque, como a gente vê, a eficiência do filtro da areia é muito elevada. No começo, a gente pensava que podia desnitrificar assim, mas não desnitrificava nada. Depois, foi necessário adicionar 20 litros por dia de efluente anaeróbio, para ter as condições necessárias de desnitrificação. Beleza. Aí, o que aconteceu? Isso que aconteceu. Os resultados mostram, nos reatores de desnitrificação 1, foi o único que alcançou uma remoção total de nitrogênio, mais ou menos. Não chegou nem a metade de remoção total de nitrogênio. Mas por quê? Foi a menor taxa, a taxa de 50, de uma aplicação só, e eu sou demais, não. Uma explicação, à primeira vista, para mim, do que eu leio o trabalho, é de que a qualidade de matéria orgânica que estava presente não era a melhor. Um efluente anaeróbio já está tratado, já a matéria orgânica mais fácil, tem que ter uma noção daí. Existe matéria orgânica biodegradável, mas tem uma que é rapidamente biodegradável e uma que não. É como comer açúcar e comer óleo, gordura. Não é a mesma coisa. As duas são biodegradáveis, mas não as duas são facilmente biodegradáveis. No caso de desnitrificação, é importante ter matéria orgânica facilmente biodegradável. Então, a conclusão foi, a remoção de matéria carbonácea, beleza, ótimo. Todos os tratamentos deram menos de 60 miligramas por litro de matéria orgânica, de DQO. Mas a remoção de nitrogênio, apenas um reator que conseguiu remover desnitrificação. Remover nitrogênio.
Então, pensando ainda mais, o que aconteceu? Resolvemos esse problema da matéria orgânica. E no 2015 foi publicado esse trabalho feito pela Jennifer, desnitrificação em um filtro anaeróbio ascendente, preenchido com casca de coco. O delineamento da pesquisa foi o seguinte: filtro anaeróbio, filtro da areia, já conhecido já, mas, nessa vez, não vamos adicionar efluente anaeróbio nada. Nessa vez, vamos misturar uma quantidade de esgoto bruto junto com o efluente nitrificado para preencher um novo reator, um filtro anaeróbio, que vai não só ser um filtro anaeróbio, senão também atuar como um reator anóxico para desnitrificar e obter um efluente final. Então, agora, o problema da matéria orgânica resolvido. A gente vai avaliar qual é a relação correta daqui. Para isso, serão 5 etapas. Na primeira etapa, era só preenchimento de esgoto bruto. Depois, foi adicionado aos poucos de efluente nitrificado. Esse é o esquema do filtro anaeróbio desnitrificante, DAF, como foi nombrado dentro da pesquisa, em inglês. Entra o efluente, vai subindo por aqui. Só notar, a diferença é que esse filtro, se for preenchido com casca de coco, já porque as pesquisas assim demandavam. Interessantes resultados. Nitrogênio total, na primeira etapa, lembra que só era esgoto bruto, não tem nada de remoção, evidentemente porque não tem nitrato, não tem nada. Aí, como a gente vai adicionando nitrato dentro do efluente com a mistura, etapa 2 já um pouquinho de esgoto bruto, mais nitrato, aí tem uma remoção de nitrogênio, já por causa de que o nitrato foi consumido. Na terceira etapa, que tem mais nitrato, ainda maior. Na quarta etapa, também ainda maior. E na última, a diferença é bem notória. Isso quer dizer que nosso tratamento está sendo eficiente. A remoção de nitrogênio é bom. De nitrato, desculpa. Nitrogênio total, que está incluso o nitrato aí. Mas um resultado que achei muito interessante nessa pesquisa foi esse. Amônia. Nitrogênio amoniacal, na entrada e na saída, muda pouco. Eu poderia dizer que não tem diferenças significativas, estatisticamente significativas, na entrada e na saída, em cada etapa do reator. Mas isso que quer dizer? Que esse reator desnitrificante, a etapa final, não está removendo amônio, apenas nitrato. Agora, no começo o problema era amônia. No começo o problema era amônia, beleza. Com o filtro de areia resolvimos o problema, tornar a nitrato. Agora, remover o nitrato era o problema, beleza. Com isso resolvemos o problema do nitrato, remover o nitrato. Mas voltou outra vez o problema da amônia. E por que um problema? Porque, não tem detalhe aqui, essa concentração de amônia não aqui é permitida, a CONAMA não permite, como se fala isso? Desculpem, minha linguagem não é muito rica. Descarte, lançamento, não permite o lançamento de um corpo hídrico. Com essa concentração, 20 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal não é permitida para lançamento dentro de um corpo hídrico. E a gente pensa nisso, porque na comunidade rural, às vezes o efluente é jogado no corpo hídrico diretamente. Muito bem, então, remoção de matéria carbonácea novamente exitosa, sucedida. A gente já tem comprovado isso por muitos anos também. Remoção de nitrato também foi sucedida. Nenhum dos tratamentos ultrapassou de 1,5 miligramas por litro na saída. O problema agora é a remoção de nitrogênio amoniacal. Então, sempre tem um problema, né? Um atrás do outro. Sempre. Então, e agora o que fazemos? Se não conseguimos... Temos que lembrar que estamos falando de sistemas simplificados. A gente não pode utilizar
gasto de energia extra, como bombeamento, gastos de manutenção, como operação de sistemas que tem um controle muito especializado, porque a gente não tem mão de obra especializada no momento. Aí o desafio cresce com essas condições. É como que, vou te falar, você tem que resolver um problema, mas só tem poucas ferramentas para fazer. Então, aí que a gente pensou um pouquinho, sentou, analisou, mas no começo eu falei que tinha uma rede de nitrogênio, não é mais um ciclo. Essa rede deve ter muitas outras rotas para continuar o caminho. E, evidentemente, tem muitas rotas. E o que eu gostei mais foi essa daqui. Beleza, nós sabemos amônia, nitrificação, nitrito, nitrato. Desnitrificação, nitrato, nitrito, nitrogênio. Mas tem alternativas, como estão aqui. A primeira é nitritação ânimos. Beleza, amônia, nitrito e amônia, junto com nitrito, nitrogênio. Então, essa rota, esse atalho no ciclo do nitrogênio é conhecido como ânimos. Tem outra também, que é fazer uma desnitrificação parcial, que é ir de amônia para nitrito e de nitrito desnitrificar já. Mas isso requer de mais controle. Num filtro de areia, você não vai chegar a controlar que a nitrificação seja parcial. Você não consegue fazer que, num filtro de areia, você só conseguir nitrato. Desculpa, só nitrito. Você sempre vai ter nitrato, porque tem muita areação no filtro de areia. Nesse sentido, o filtro de areia torna-se um pouquinho complicado de utilizar para fazer ânimos ou para fazer desnitrificação parcial. O que fazer? Bom, estudando um pouquinho mais sobre o que é ânimos, vamos lá para dentro do que é ânimos. Princípio do ânimos. O ânimos que é um atalho no ciclo do nitrogênio, beleza? Então, temos nitrito, amônia e vai virar nitrogênio. Não temos que dar toda essa volta aqui. Simplesmente pegar amônia mais nitrito e vai direto para nitrogênio. Então, menos consumo de oxigênio, menos energia, menos espaço, dependendo do sistema, dependendo das características do sistema para oxigenar. Não precisa matéria orgânica, que era também um problema para a desnitrificação. Então, é um sistema autótrofo, remoção autótrofa de nitrogênio. Evidentemente, também não... a ânimos não precisa de oxigênio, a bactéria em si não precisa de oxigênio para fazer essa remoção. E também anóxico, sistema anóxico, mas precisa prevenir a oxidação do nitrito, quer dizer, não formação de nitrato, só ficar nitrito. Produzir nitrito, biologicamente, não é fácil, não é simples. Finalmente, o organismo cresce muito lento, devagar, o crescimento é bem lento. Precisa de quê? De que a retenção da biomassa fique aí. Agora, lembra que entupia, que muita biomassa? Não, agora quero que entupa, quero que fique a biomassa dentro do sistema. E aí, pensando, que sistema tem todas essas características? Pode me fornecer de tudo isso? Uma oxigenação leve, bem devagar, uma boa retenção de matéria orgânica, de biomassa, e que permita a formação de biofilme dentro do sistema. Aí, pensando ainda mais, é difícil achar uma coisa assim num sistema simplificado. Mas daí veio a ideia de utilizar isso aqui, wetlands. As wetlands são feitas com plantas, tem um substrato embaixo. As plantas, por muito tempo, os wetlands eram considerados que o fornecimento de oxigênio que elas fazem por fotossíntese dentro do sistema era muito baixo para remover matéria orgânica. E é verdade, é muito baixo para remover matéria orgânica. Então, era desconsiderado que as raízes fornecem de oxigênio suficiente para remover matéria orgânica. Por muito tempo, as wetlands
que era o objetivo, e até agora é o objetivo de muitas pesquisas, remover matéria orgânica. No mesmo que um filtro de areia, no mesmo que um filtro anaeróbio. Faz a mesma função que um filtro de areia, faz a mesma função que um filtro anaeróbio. Só que assim, essa oxigenação, ou como eu chamaria, essa microoxigenação, permite ter uma microaeração, uma microoxigenação do meio, que dentro da minha hipótese vai permitir que um efluente rico em amônia se torne para nitrito. Se eu produzo nitrito, vou ter as condições necessárias para Anamox. Finalmente, então, o que se vê na minha pesquisa, que ainda está em andamento, obviamente, vou enriquecer os leitos alagados construídos com bactérias Anamox. Então, o objetivo da pesquisa é remover nitrogênio. Como que eu vou fazer? Com bactérias Anamox. Onde que eu vou fazer? Dentro dos leitos alagados. A metodologia, não vou explicar aqui por falta de tempo, mas é um pouco mais complexo do que estou mostrando aqui. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, isso é tudo. As referências foram tiradas aí, dos trabalhos anteriores do grupo de pesquisa do professor Adriano. E isso é tudo. Muito obrigado. Dúvidas? Então, obrigada, Raul. Tem? Ah, desculpa. Bom dia, meu nome é Bruna, parabéns pelo seu trabalho. Fiquei intrigada com aquela questão do nitrogênio amoniacal que não teve a variação, né? Porém, entre as etapas, você tinha uma pequena remoção continuamente ao longo do processo. Do meu ponto de vista, provavelmente você estava apresentando alguma etapa de stripping ou de remoção de amônia para a atmosfera. Com relação à Anamox, acho bastante interessante a possibilidade de você testar. Não é uma técnica muito simples e desejo sucesso para o seu trabalho. Obrigado, obrigado. Não é simples trabalhar com Anamox, é verdade, não é simples. É bem complicado. Mas, se dá certo, vai ser todo um sucesso. Alguém mais? Então, acho que agora... Obrigada, Raul. De nada, Taína. Então, podemos seguir para o coffee, então, na salinha ao lado do auditório, e daqui a uns 15 minutinhos a gente retorna.